Olá! Hoje a gente mergulha na estrutura do poder executivo aqui no Brasil, né? Com um foco bem especial na figura do presidente da República. Olá, exato. Vamos usar uns trechos-chave da Constituição Federal para entender como tudo isso se encaixa. A ideia é desvendar as regras, como funciona esse poder todo. Isso aí. Vamos ver como o executivo se organiza, sabe? Na União, nos estados, municípios e, claro, vamos detalhar as regras pré-eleição, o mandato, os poderes e, um ponto super importante, a responsabilização do presidente. Perfeito. É para entender mesmo as engrenagens do sistema. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Como é essa organização? Ela se repete nos diferentes níveis? Olha, sim, existe uma simetria, né? Na União, o artigo 76 já define. Tem o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado. Certo. Aí, quando a gente olha para os estados e para o Distrito Federal, a estrutura é parecida. Governadores, vices e os secretários estaduais. E nos municípios, a mesma lógica. A mesma lógica. Prefeitos, vices e os secretários municipais. É uma estrutura hierárquica que se espelha-se em cada esfera da federação. Entendi. E falando um presidente e vice, a eleição deles acontece junta, né? Quais são as regras principais ali? Pois é, o artigo 77 é fundamental para isso. A eleição é simultânea, sempre no primeiro domingo de outubro. Para alguém ganhar já no primeiro turno, precisa da chamada maioria absoluta. Maioria absoluta. Isso é mais de 50% dos votos, certo? Exatamente. Mais de 50% dos votos válidos. Importante. Não conta voto branco nem nulo, tá? Ah, bom saber. Se ninguém atingir essa marca, aí sim temos o segundo turno. Esse acontece no último domingo de outubro, só entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Essa regra da maioria absoluta parece importante para dar legitimidade, né? Mas tem um detalhe curioso sobre o segundo turno, se um candidato, sei lá, sai da disputa. Ah, sim. É um ponto bem específico lá no parágrafo 4º do artigo 77. Se acontecer de um candidato falecer, desistir ou tiver algum impedimento legal antes do segundo turno... O vice dele assume a candidatura? Não. Olha que interessante. Não é o vice. A Constituição manda chamar o candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Nossa, diferente. A ideia, parece, é tentar manter a representatividade da escolha original dos eleitores, sabe? É uma solução bem particular do nosso sistema eleitoral. Faz sentido, pensando por esse lado. Ok, eleição feita. E a posse? É um evento formal, né? Sim, a posse ocorre em sessão do Congresso Nacional, como manda o artigo 78. E se, depois da posse, o presidente ou o vice não puderem continuar no cargo, o que acontece? Bom, aí depende. Se o cargo ficar vago de forma definitiva, tipo renúncia, morte, impeachment, o vice assume permanentemente. Isso é a sucessão prevista no artigo 79. Ok, sucessão definitiva. Agora, se for só um impedimento temporário, uma licença médica, uma viagem, aí o vice só substitui o presidente enquanto durar o impedimento. Também está no artigo 79. E se os dois, presidente e vice, ficariam impedidos ao mesmo tempo? Ou se os cargos vagarem? Aí entra a linha sucessória do artigo 80. É uma ordem bem clara para garantir que o comando não fique vazio. Primeiro, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Uhum. Se ele não puder, o presidente do Senado Federal. Certo. E, em último caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Essa linha garante a continuidade, então. Mas tem uma situação ainda mais extrema, né? A tal da dupla vacância, lá no artigo 81, quando os dois cargos ficam vagos ao mesmo tempo. Isso é um cenário bem drástico, mas previsto. E a solução depende de quando isso acontecer no mandato. Como assim? Se a dupla vacância ocorrer nos primeiros 2 anos do mandato, a Constituição é clara, tem que convocar nova eleição direta em 90 dias. O poder volta para o povo decidir. A eleição direta de novo. Mas, se essa dupla vacância acontecer nos últimos 2 anos do mandato, a solução é diferente. A eleição é indireta. Indireta. Quem vota? O Congresso Nacional. Eles têm 30 dias para escolher o novo presidente e o novo vice, que vão apenas completar o mandato que já estava em curso. Interessante essa diferença. Parece um balanço entre, sei lá, chamar o povo para decidir e garantir uma estabilidade na reta final do governo. Exatamente. É uma forma de evitar uma nova campanha eleitoral longa já perto do fim do ciclo. Agora vamos para a parte que acho muita gente tem curiosidade. Os poderes do presidente.
O artigo 84 lista um monte, né? Parece bem amplo. Ali estão as chamadas competências privativas do presidente. São muitas mesmo. Inclui coisas como nomear e exonerar os ministros de Estado. Que são a equipe direta dele, né? Isso. Também sancionar, promulgar e fazer publicar as leis ou vetar projetos de lei, total ou parcialmente. O famoso poder de veto. Exato. Tem também expedir decretos de regulamentos para fiel execução das leis, comandar as Forças Armadas, Comando Supremo das Forças Armadas. É um poder grande. Sem dúvida. Celebrar tratados internacionais, mas esses dependem de referendo do Congresso Nacional para valerem internamente. O Congresso tem que aprovar. Tem. E decretar estado de defesa ou estado de sítio, que são situações de crise grave, também com controle do Congresso. Editar medidas provisórias com força de lei. As MPs, né? Sempre polêmicas. Pois é, e tem os decretos. Você mencionou antes. Tem tipos diferentes, como aqueles decretos autônomos. Isso. O que são eles? Bom, além dos decretos normais, que servem para detalhar uma lei para ela poder ser aplicada, são os decretos executivos ou regulamentares. O artigo 84, inciso 6, prevê os decretos autônomos. Autônomos por quê? Porque eles não dependem de uma lei anterior para existir, em 2 casos específicos. O presidente pode usar um decreto autônomo para organizar a administração pública federal, desde que isso não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Tipo, reorganizar internamente o governo. Isso, dá uma arrumada na casa, digamos assim. E o segundo caso é para extinguir cargos ou funções públicas quando estiverem vagos. É uma ferramenta para agilizar a gestão, para enxugar a máquina, sem precisar passar pelo processo legislativo completo. Entendi. E aquela questão da calamidade pública, teve mudança nisso, né? Teve sim uma mudança recente. Antes, o presidente podia decretar. Agora, o inciso 28 do artigo 84 diz que ele pode propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Então ele propõe, mas quem bate o martelo é o Congresso. Exatamente. A decisão final ainda é do Congresso. É mais um exemplo claro do sistema de freios e contrapesos funcionando. E o presidente pode delegar algumas dessas tarefas todas? Pode sim. O parágrafo único do artigo 84 permite a delegação de algumas competências específicas. Quais, por exemplo? Ele pode delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, aquelas competências do inciso V sobre os decretos autônomos que a gente falou. A organização administrativa e extinção de cargos vagos. Isso. E também pode delegar a competência para conceder indulto, que é o perdão da pena, e comutar penas, que é reduzir a pena. Indulto e comutação. E também a competência do inciso 25, que é prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei. O STF entende que se pode delegar prover, também pode delegar desprover, ou seja, exonerar. Ok. Muitos poderes, mas com grandes poderes vem... Grandes responsabilidades. Exato. E o presidente pode sim ser responsabilizado. Os artigos 85 e 86 tratam disso. Como funciona essa responsabilização? Ele pode responder por 2 tipos de infrações, crimes comuns e crimes de responsabilidade. Qual a diferença? Crimes comuns são aqueles previstos no Código Penal e em leis penais, tipo corrupção, lavagem de dinheiro. Nesses casos, ele é processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Julgado pelo STF. E os crimes de responsabilidade? Esses não são crimes no sentido penal tradicional. São infrações político-administrativas definidas no artigo 85. São atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos outros poderes, a segurança interna, a lei orçamentária, a probidade na administração, atos contra os pilares da República, basicamente. Isso. E quem julga esses crimes de responsabilidade é o Senado Federal, num processo de impeachment. E como começa um processo desses, seja comum ou de responsabilidade? Tudo começa na Câmara dos Deputados. É preciso que a acusação seja admitida por 2/3 dos deputados federais. É uma barreira alta. 2/3 da Câmara? Bastante gente. Sim. Se a Câmara autorizar, aí o processo segue. Se for crime comum, vai para a STF.
Se for crime de responsabilidade, vai para o Senado. Uma vez que o STF receba a denúncia, crime comum, ou o Senado instaure o processo, responsabilidade, o presidente fica suspenso das suas funções. Suspenso? Por quanto tempo? Por até 180 dias. Se o julgamento não acabar nesse prazo, ele volta ao cargo, mas o processo continua. Mas tem uma proteção para o presidente durante o mandato, não tem? Aquela cláusula de irresponsabilidade penal relativa, artigo 86, parágrafo 4º, acho? Isso não cria uma certa impunidade? É um ponto muito debatido, essa cláusula. O que ela diz é que, durante o mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Atos estranhos, tipo um crime comum que ele tenha cometido antes de ser presidente ou algo pessoal sem relação com o cargo? Exatamente. A responsabilização por esses atos não é eliminada, ela só fica suspensa. O processo só pode começar depois que ele terminar o mandato. A ideia por trás disso é proteger a instituição presidencial, evitar que o presidente seja alvo de perseguições ou processos por questões menores que poderiam paralisar o governo. Entendi, protege a função, não a pessoa indefinidamente. Isso. E tem outra proteção importante. Enquanto não houver uma sentença condenatória transitada em julgado por crime comum, o presidente não está sujeito à prisão. Nada de prisão cautelar, preventiva, temporária. É um equilíbrio delicado mesmo, entre garantir que o presidente possa governar e garantir que ele responda por seus atos. Muito delicado. Entre a governabilidade e a accountability, a prestação de contas. E rapidinho, sobre os ministros de Estado, artigos 87 e 88. Qual o papel deles? São os auxiliares diretos do presidente. Ajudam na direção superior da administração federal. São escolhidos pelo presidente entre brasileiros maiores de 21 anos e que estejam no exercício dos direitos políticos. Tem alguma outra exigência? A Constituição só exige que o ministro seja brasileiro nato. Qual você acha que é? Talvez o da Justiça? Ou Relações Exteriores? Defesa. Só o ministro de Estado da Defesa precisa ser brasileiro nato. Para os outros, basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Ah, interessante. E eles ajudam a tocar as áreas específicas, né? Saúde, educação. Exatamente. Coordenam os órgãos das suas áreas, expedem instruções, apresentam um relatório anual ao presidente, referendam os atos e decretos assinados pelo presidente, são peças-chave na execução das políticas. E para finalizar essa visão geral, tem 2 órgãos importantes de consulta do presidente. Não são ministérios, são conselhos. Conselhos de consulta. Isso. O Conselho da República, previsto nos artigos 89 e 90, ele opina sobre questões graves, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Quem faz parte? É um grupo seleto. O vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos escolhidos pelo presidente, pelo Senado e pela Câmara. E o outro conselho? É o Conselho de Defesa Nacional, artigo 91. Esse opina sobre assuntos ligados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Coisas como decretar guerra, celebrar paz, áreas indispensáveis à defesa. Também com gente importante, imagino. Sim, o vice-presidente, presidentes da Câmara e do Senado, ministros da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. São órgãos para assessorar o presidente em momentos críticos. Uau! Então, juntando tudo isso, o que a gente vê é um poder executivo bem forte, né? Centrado na figura do presidente, mas com um monte de regras sobre como ele chega lá, quem pode substituí-lo e mecanismos para tentar controlar e responsabilizar, mesmo que sejam complexos de acionar. Exatamente essa imagem. Um desenho constitucional que tenta dar ao presidente as ferramentas necessárias para governar um país complexo como o Brasil, mas, ao mesmo tempo, estabelece limites, controles, pontos de consulta. Freios de contrapesos, né? Isso. A grande questão que fica, talvez para quem nos ouve refletir, é como essa estrutura toda que está no papel, na Constituição, funciona na prática, na arena política do dia a dia. Se esses mecanismos de poder e de responsabilidade conseguem realmente equilibrar a necessidade de governar com respeito à Constituição e aos direitos de todo mundo. Pois é.
É um equilíbrio muito delicado, né? E que está sempre sendo testado, sempre em observação na nossa democracia.